Do calor ao lucro, como a climatização pode escalar negócios e processos. Sejam bem-vindos a mais um Play na Gestão. E hoje eu estou com uma visita muito especial, que é a Paola Freitas, influenciadora, empresária, mentora de vendas e marketing dentro do setor AVAC, R e climatização. Seja bem-vinda ao Play na Gestão, Paola. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês, né? E vamos lá, estou ansiosa. Bora lá, bater um papo. Pessoal, nós conhecemos a Paola através do Instagram. Paola, conta um pouquinho como que foi a sua jornada dentro do setor da climatização, né? A gente não conhece muitas mulheres dentro desse setor, é um setor bem masculino. Então conta como que você começou e como foi um pouquinho da sua trajetória. Olha só, eu comecei no ano de 2013, quando eu conheci o mundo da climatização. E o bem legal é o seguinte, a minha empresa ela não veio do marido, não veio do avô, do pai, né? Então, literalmente foi uma empresa composta, criada por mulher. Que legal! E eu, assim, me apaixonei logo quando me apresentou. Que foi até meu esposo, ele entrou na área de vendas, e eu queria montar uma empresa de água. De água? De água, distribuidora de água. Na época eu estava estudando administração de empresa, estava na faculdade, estava assim, super empolgada e trabalhava no departamento de compras. E eu fiquei, gente, isso dá um fluxo muito bom, porque eu me considero empreendedora desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos eu vendo chup-chup, vendi biscoito, rosquinha. Gente, mineiro, né? Mineiro tem todo um jeitinho ali para poder, vamos dizer assim, não passar necessidade. Eu tenho muito essa cultura, eu sempre tive muita vontade de ajudar minha mãe, que era muito simples, muito humilde. Mas aí eu conheci o setor, me apaixonei, comecei a fazer curso, capacitação, estava na época no auge do curso da administração de empresas, me empolguei, falei, vou montar minha empresa de refrigeração e climatização e comecei a buscar capacitação e logo consegui ali montar meu plano de negócio. Que legal! Eu acredito que um dos pontos muito importantes é iniciar a empresa com planejamento. Porque quando você deixa de planejar, você deixa de saber para onde você vai. E aí, né, o curso me ajudou muito porque eu comecei, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Foi onde eu descobri que existia o PMOC, onde eu me apaixonei. Né, que os clientes eles tinham a necessidade, existia o mundo do PMOC, existia uma insegurança muito grande em saber que o serviço realmente estava sendo executado. Você acredita que em 2014, naquela época, não tinha, né, gente, esses aplicativos, não tinha o que é hoje. E eu tirava foto, assim, foi tudo no planejamento, depois foi para execução. Já no meu plano de negócio, eu planejei tirar fotos de antes e depois. Não acredito, olha que bacana. E assim eu fui conseguindo meus primeiros clientes. Que legal. Mostrando para eles que o serviço era bom e que era executado. E isso é um ponto muito importante, né, Paola? A gente conseguir mostrar para o cliente que o serviço que sua empresa está prestando realmente é bom, né? E que ele está sendo executado. E que ele aconteceu. Na minha pesquisa de mercado, e olha, se você ainda não fez uma pesquisa de mercado da sua empresa, eu quero te convidar a fazer. Porque é com ela que ela vai te dar uma base, né, todos os indicadores que você precisa para entender em qual área o seu negócio ainda não chegou e por que não chegou. Na pesquisa, antes de eu abrir a empresa, eu identifiquei que existia uma insegurança muito grande dos lojistas. Eu falei, legal. Então, o medo de contratar um profissional em saber se a máquina estava limpa ou não, eu falei, vou procurar uma solução. Lá em 2014, eu falei, preciso tirar foto. E eu montava no Word, gente, pensa, se eu tirar foto por foto, subir pro pendrive, que na época eu tirava câmera, era pendrive, porque os celulares não eram tão bons como hoje. E hoje tem as tecnologias, né? Então, Sim. olha o trabalho que você tinha na época. E através disso eu fui conseguindo um cliente, outro, aí fui para uma galeria, fiz uma pesquisa imensa para uma galeria que tinha várias lojas, e ali eu fui oferecendo os meus primeiros serviços e conseguindo os meus primeiros trabalhos. Legal. E Paola, sua empresa, ela começou com quantos técnicos que iam a campo? Joe. Só você já foi técnica, então? Sim. Que legal. Então você foi a primeira técnica. Olha, eu não conhecia nenhuma técnica mulher.
primeira vez que eu tô conhecendo uma técnica mulher. E aí você que ia fazer esses trabalhos de manutenção, instalação. Quando eu comecei era eu empresa, né? Não, era eu empresa, eu técnico, eu administradora, eu marketing, eu tudo. Eu tudo. O cliente ligava, eu atendia, vou gerar seu orçamento e tal. Aí eu chegava, eu fazia o serviço. Mas foi muito rápido o crescimento, sabe? Com 3 meses eu já consegui meu primeiro contrato de manutenção. Porque desde quando eu fiz essa pesquisa de mercado, montei meu planejamento, identifiquei que eu precisava entrar na área do PMOC. Eu precisava conseguir um cliente de manutenção preventiva para me ter uma receita fixa. Sim. Que através dessa receita fixa, meu negócio, eu ia ter uma base, porque eu tinha aluguel, eu tinha carro, ferramenta, né? Quando a gente começa, as ferramentas são muito caras. São muito caras, exato. Então eu já entendi o seguinte, poxa, deixa eu começar com a manutenção, porque eu não preciso de um investimento tão alto como fazer instalação de ar-condicionado. E aí, aos poucos, eu fui comprando mais ferramentas, capacitando, pegando serviços de instalação, né? Comecei ali com máquinas high-wall, depois a gente foi crescendo para cassete, piso-teto, e aí por aí foi. Legal. E Paola, a gente tá falando muito de começo, né? Você falou ali de planejamento, de plano de negócio. Além disso, qual que é um erro, assim, que você acredita que as empresas de climatização acabam cometendo nesse começo de negócio? Olha, um dos maiores erros que eu vejo é falta de planejamento, é falta de visão para onde quer levar a empresa, qual que é o público que quer atender, definir um público, ter uma definição muito clara, porque todo o restante do seu serviço vai ser de acordo com o público que você quer atender. Então, por exemplo, se você quer atender uma pessoa física, ela tem uma determinada exigência que ela vai te fazer, que a pessoa jurídica não vai. Então, se você consegue desenhar, identificar qual é a persona que você vai falar, o seu produto, o seu serviço vai ser de acordo para suprir a necessidade desse mercado-alvo. Então, eu acho que um dos maiores erros que eu vejo é não fazer um planejamento estratégico, é não fazer um plano de negócio, é não entender para quem você quer vender e por que você quer vender. Como é que você vai fazer para atingir esse público? E deixa eu te confessar uma coisa. Mesmo eu lá no início, sabendo disso tudo, eu errei. Porque eu falei, poxa, eu quero empresas. Aí eu era muito zoiuda, né? Eu ia te fazer essa pergunta agora. No início você começou com o quê? Pessoa jurídica ou pessoa física? O meu cliente desejado, ele sempre foi a pessoa jurídica. Sim. Porque eu identifiquei que tinha uma necessidade. Mas eu tive alguns erros. E um deles foi que eu era zoiuda demais. Aí eu não queria empresa pequena, vocês acham? Eu queria empresa grande. E eu falei, não, eu quero logo uma Vale, né? Eu quero logo uma indústria. E eu sou eu! Eu vou atender todo mundo com não sei quantas ordens de serviço por dia, né? Não, como é que eu ia gerenciar, né, esses equipamentos? Então, eu identifiquei, errando, né, porque aí eu ia atrás. Porque assim, quando você se torna empresário, escuta aí, empresário, você é o maior vendedor do seu negócio. Não esquece isso. Não deixa de achar que você não é o maior vendedor do seu negócio, porque você é o maior vendedor do seu negócio. E aí, o que aconteceu? Eu vendia, aí eu entrava em contato com o departamento de compras e tal. Menina, aí eles me pediam várias certificações, documentações, relatórios. Eu falei, como é que eu vou fazer esses relatórios? Eu não tinha nada, a empresa acabou de começar, estava tentando identificar, aí tinha que ter certificado do IBAMA. Na época, quando eu comecei, os fluidos refrigerantes, que é o gás, a gente tinha, quem era aí, ó, empresário, vai lembrar que antes você precisava ter um certificado do IBAMA para comprar o fluido. Eu falei, o quê? Que o IBAMA? Não dá. Então, assim... E eu falei, poxa, não dá. Então eu vou precisar começar com os lojistas menores para poder conseguir gerenciar essa demanda de serviço. Pô, gente, agenda. Quem é que nunca esqueceu um cliente porque não agendou ele? Atira a primeira pedra. Quem nunca? Acontece muito da gente. Com certeza, acontece. E isso é um dos maiores gargalos quando, né, os nossos clientes chegam na field, né? Porque às vezes acontece de... agendei, o cliente esqueceu, ou se não, o cliente falou que o técnico não foi, o técnico falou que foi, e aí? E falando nisso, assim, a gente já entrou dentro da questão de organização, né, de processos dentro da empresa. Então, hoje você atende mais pessoa física ou mais jurídica?
Hoje, 75% dos nossos clientes são pessoas jurídicas. Então você conseguiu atingir o seu objetivo inicial. Consegui fazer a virada. Né, as grandes empresas. Que legal, parabéns, Paola. E aí você comentou com a gente, né, que... Você comentou não, né? A Paola também é cliente Field Control. E a gente falando dessa parte de de organização, conta pra gente, Paola, como que era antes, né, de você ter um software de gestão de campo, né? E qual que é a importância de ter uma boa gestão dos seus técnicos que vão a campo? Porque a gente fala muito de planejamento, de parte administrativa, e tudo isso é muito importante, com certeza. Sim. Mas também é importante a gente dar um treinamento, ter a equipe externa bem alinhada. Sim, porque total. é a equipe que vai para campo que vai te trazer mais clientes. Sim. Porque é através deles que seu cliente vai pautar se você é bom ou se você não é bom. Então, se você deixa de ir e fala assim, nossa, já esqueceu uma vez, tudo bem, a gente aprende errando, né? Mas não sei se eu vou contratar de novo. Você já teve algum problema com isso? Como que é a sua visão em relação a isso? Bastante problemas. Muitos problemas. Gente, a gente aprende com quem errou. Eu sempre pego esse ditado é muito bom. Então, se você está assistindo esse episódio, fica bem atento, já anota tudo aí. Olha só, a gente já viveu muito isso, esses momentos de esquecer um cliente. O cliente ligar, você conversar com ele e tal, aí você anota no papelzinho. E na época, no sistema, a gente tinha planilha. Aí era tudo na planilha. Aí era nome do cliente, agenda, endereço, CEP, tinha tudo bonitinho. Só que você tá aqui, ó, conversando com o cliente, e aí você tá anotando na planilha. Às vezes a planilha agarra. Às vezes acontece alguma coisa, aí você faz o quê? Pega o papel, escreve no papel rapidinho. Coloca o papel aonde? Só Deus sabe. Não, aí você encerra a ligação com o cliente. Aí chega uma pessoa e te pergunta uma coisa, você já esqueceu aquele cliente. Quando você tem um sistema, e o sistema veio, o Field Control veio para poder solucionar, essa é uma das dores que solucionou, porque daí você está conversando com o cliente, você precisa fazer o cadastro, e o técnico, ele recebe ali um app exclusivo. Então, quando ele chega no atendimento, ele cadastra o equipamento e é onde você consegue ter o histórico da máquina. Então, veja bem, esse é um serviço que você pode vender. E aonde eu também consigo faturar mais quando eu digo para o meu cliente que a gente tem uma gestão de equipamento. Você sabia que isso é um serviço a mais que você pode vender? Sério, Paula? Eu não sabia. E como que funciona esse serviço a mais? Hoje, como que você aborda esses clientes? Assim, como você faz essa venda desse serviço a mais? Existe a dor, né, como eu falei lá atrás, e ela ainda existe hoje, de saber que o serviço foi feito. Certo? Então vira pro cliente e fala, olha, o ar-condicionado pra gente é como um filho e a gente vai gerenciar. E aí eu pergunto ao cliente, já aconteceu de algum técnico fazer uma recarga de gás numa máquina e você achar que foi feito na outra? Aí o cliente responde, sim. Já aconteceu do técnico precisar trocar um capacitor e aí você ficar com aquela sensação, falar, mas eu troquei esse capacitor tem uns 2 meses? Aí o cliente responde, sim. O que a gente faz? A gente vende o nosso serviço, claro, atrelado ao Field Control, e a gente oferece a solução para ele falar, agora você não vai, se você fechar com a gente esse contrato, esse serviço, você não vai ter isso mais. Porque a gente faz a gestão por equipamento. Não é só uma gestão da sua empresa e das máquinas, é uma gestão por equipamento. Então, você consegue ver o histórico de cada máquina. O que aconteceu, se foi feita recarga, se era da sala A, da sala B, de acordo com o modelo e a especificação da máquina, do equipamento. Então, o cliente fala, pô, mentira, sério? Consigo puxar um relatório? Aí o cliente fala, consigo puxar um relatório de tudo que foi feito? Ele consegue. Então, isso é um serviço a mais que você consegue fazer, é uma facilidade e abre portas. Que legal, Paola. E, Paola, olha só, uma coisa muito interessante. Ouvindo você agora, me trouxe um insight. Você é muito vendedora. Primeiramente, parabéns. Você é muito vendedora, porque você agrega muito valor ao seu serviço. Sim. Porque muitos clientes, às vezes, chegam até nós, né, contratam um software de gestão de campo e limitam o software à gestão. Então, olha que bacana que você está trazendo aqui pra gente, que você está agregando mais valor ainda. Exato. Porque você tem um software, porque você tem uma propriedade, você tem uma segurança para entregar esses documentos, esses materiais para o seu cliente final, e aí você consegue agregar mais valor ainda no seu serviço. Você não vende somente, eu faço a manutenção, eu vendo a gestão das máquinas. A gestão total, e isso é muito bacana.
E falando já, sabendo que você é uma vendedora, né? Você é mentora, me conta um pouquinho como que funciona, como que você chegou nessa parte de mentoria? Em que momento da sua carreira que você parou e olhou e falou assim, nossa, eu acho que eu preciso passar o meu conhecimento pra frente. Como que foi isso? Sou empreendedora lá desde sempre, né? Vamos dizer assim, desde A sempre. veia empreendedora corre aí. Gente, sabe como que eu comecei a vender o chup-chup lá no Como? bairro da minha mãe? Eu falei, cara, minha mãe deixava um dinheiro de uma passagem. E eu falei, gente, tadinha, minha mãe andava muito, a gente era muito simples, uma família muito simples. Eu falei, pô, não posso deixar minha mãe andando a pé. Aí um dia eu falei, vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar um saquinho de chup-chup. Lá em Minas, todo quintal tem uma fruta. Vai ser um abacate, é uma manga, todo quintal lá, a maioria tem uma fruta. E aí na minha tinha um abacate. Eu falei, poxa, tá, vou fazer um chup-chup de abacate. E aí eu fiz, fiquei toda empolgada. Aí sabe o que eu fiz? Tava pronto, eu pus uma bandejinha. E aí fui andando lá no meu bairro da minha mãe, tem muita oficina mecânica. E aí sabe o que eu fazia? Eu saía gritando assim, vai perder! Ai, gente, assim, vai perder. Aí o pessoal saía, os mecânicos de carro, né? Saía, o que vai perder? O que tá acontecendo, menina? Vai perder a oportunidade de tomar um chup-chup delicioso. Isso com 9 anos. Gente, 9 anos de idade. Meu Deus, ela era muito vendedora. Se você for já no bairro da minha mãe e falar assim, Paola, talvez ninguém vai saber, mas se você falar assim, mocinha que vendia chup-chup ou rosquinha, aí todo mundo sabe quem é. Porque assim, eu fiz muito isso. Então, quando a gente pensa em venda, né, em negócio, você tem que pensar de fato em uma atração. Como é que você faz para que esse cliente, primeiro você atrai esse cliente, né? Primeiro você traz o cliente para sua base. Sim. E aí o que aconteceu? Várias pessoas começaram a falar, você é muito boa, você tinha que fazer administração de empresas e tal. Aí eu fui crescendo, fazendo administração, montei meu negócio, cheguei na administração e poxa, aí as pessoas começaram a falar, Paola, me ensina a fazer isso. Paola, eu tô com muita dificuldade porque eu não tô conseguindo atrair clientes. É só no verão que eu tenho cliente, no inverno a gente passa aperto. E eu falei, tá, ensina. Aí comecei a ensinar um, comecei a ensinar outro. E aí foi fluindo, né? As coisas aconteceram de uma maneira muito natural. Depois recebi um convite para ser educadora. Fui educadora numa instituição que é para curso técnico em logística e administração de empresas. Fui professora de rede estadual, você acredita? Dei aula, lecionei. Lecionei, mas na época era para ensino médio, lecionei matemática. Amo lecionar, amo compartilhar, amo ver evolução e crescimento, construção. Amo sonhar o sonho do empresário, de pegar e falar, cara, vamos montar aqui o seu planejamento, vamos tirar do papel, não é só montar. Exato, tem que tirar do papel. Não, tem que tirar do papel, porque Exatamente. às vezes a gente vai lá, monta, desenha, e aí cadê a prática que não acontece? Então, assim, eu fazia muita consultoria presencial. Tá. Quando eu comecei, foi consultoria presencial. Então, eu ia na loja, mesmo tendo a minha empresa, assim, porque eu amo, gente, isso tá assim no sangue, né? Amo empreender, amo ajudar, amo contribuir. E aí, eu ia na loja, eu ajudava, desde o estoque, vamos alinhar tudo. Só que daí foi passando um tempo, né? Aqui, a crise dos 30, né? Se você é mulher, talvez você vai me entender. Eu te entendo. Cheguei nos 30 anos, aí eu senti aquela exaustão. Falei, poxa, eu tô muito cansada. Faço o que eu gosto, mas sou muito cansada. E aí sou casada, casei com 17 anos. Novinha. Mulher, novíssima. Tudo muito nova, né? Tudo muito precoce. precoce. Muito rápido. Meu esposo falou, Paola, faz o seguinte, vira o seu Instagram pro que você já faz no tradicional. Eu falei, será que as pessoas vão gostar? Aí no belo domingo, sabe como eu comecei? E eu falei com o Instagram da empresa, da Teclar, que é a minha empresa, eu falei, instalador, você sabia que você é o maior vendedor do seu negócio? Acabou. Foi. Bom. Cresceu. E assim o pessoal falou, não, eu sou instalador de ar-condicionado, eu não sou vendedor. Exatamente. Aí então a gente foi começando, e aí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. E aí você começou a mentoria, você já criou uma estrutura para ser mentora também. Para ser mentora. E como que funciona hoje para entrar na sua mentoria? Vamos lá, então se você está assistindo esse episódio, vai estar aqui no lado, né, a gente deixando o QR Code para você que quer conhecer um pouco do Field Control, e a gente também vai deixar todos os contatos da Paola em todas as descrições do nosso episódio. Conta pra gente, Paola, como que funciona para fazer parte da sua mentoria e se ela é exclusiva para o setor de climatização.
Ela é exclusiva hoje para o setor de climatização e refrigeração, segurança eletrônica, para a parte de serviço, tá? Porque sabe que tem uma coisa O quê? que muitas vezes a gente pensa que vender produto é igual vender serviço. E não é. A gente tem estratégia diferente, a gente tem posicionamento diferente, os canais de aquisição de clientes, então existe todo um processo. E assim, eu me comprometo a ajudar você que atua na área de serviço a crescer e alavancar o seu negócio. Pode me procurar lá no Instagram, né? Que a gente tem as turmas que são abertas. Normalmente abre turma a cada 3 meses. E tem o curso de marketing, que é o curso de marketing, ele tá aberto ali no Hotmart, você consegue comprar. Que bacana! Então o seu de marketing tá no Hotmart? Tá no Hotmart, aí todo mundo consegue entrar e adquirir o curso. Sim. Que legal, Paola. Então também tem o seu curso de marketing e vendas, que tá aqui também no link da descrição. Então se você tem aí alguma dificuldade com marketing e vendas, clique no link e compre o curso da Paola. Falando nisso, vamos falar de marketing um pouquinho? Vamos. Eu adoro marketing e assim, mas dentro do setor da... eu imagino, quando uma pessoa começa uma empresa, normalmente eles começam sendo técnico ou sai de técnico de uma empresa e abre a sua própria. E às vezes o marketing acaba ficando um pouquinho de lado. Sim. Olha uma coisa, né? A gente atende vários segmentos, segurança eletrônica, né? Internet. Dentro de todos os segmentos que a Field atende, o setor da climatização é que eu vendo nas redes sociais, acompanhando os nossos clientes, é o mais engajado dentro do marketing. Legal, isso é até uma curiosidade. Oh. E me fala um pouquinho, Paola, assim, dos seus alunos, né? Dos seus mentorandos. Como que é essa parte de marketing? Geralmente eles já conhecem um pouquinho, ou normalmente eles chegam bem cru e falam assim, nossa, Paulo, pelo amor de Deus, a gente precisa começar a fazer o marketing. E como que você trabalha isso com eles? Olha, é bem legal saber essa informação. Não sabia. O setor ele começou a entrar muito vamos dizer assim, nas redes sociais depois da pandemia, no período da pandemia. Uhum. Porque estava todo mundo muito afastado, né? Poucos eventos ou quase nenhum presencial. E aí começou-se ali a criar um movimento de lives. E aí tinha lives que duravam, gente, horas e horas. Nessa época eu não era tão engajada nas redes sociais, porque eu não tinha esse objetivo, né, ainda. Mas eu via muito movimento. Então, hoje, como é que é esse movimento para o empresário, para o instalador, para o técnico, né? Muitos vendedores de lojistas também estão tendo agora perfis comerciais para vender e atrair novos clientes, né? Começam de uma maneira muito amadora, no sentido de que falam para o público errado. Sim. Muitas vezes eles me procuram e falam assim, Paola, nossa, eu só tô atraindo outro técnico, eu só tô atraindo lojista, eu não tô conseguindo atrair clientes. Então hoje a maioria das pessoas que me procuram, né, empresários que me procuram e pedem ajuda é para conseguir atrair o cliente ideal. Uhum. Enquanto a gente tem um grupo de pessoas que consegue atrair clientes, fidelizar o cliente ali dentro, outros têm essa dificuldade. E quando eu vou ver, é o alinhamento da comunicação. Porque tudo comunica, né, gente? Como você se veste, para quem você tá falando, né? A sua legenda ali no post do Instagram. Tudo a gente tá passando uma mensagem. Uhum. E muitas vezes o empresário, ele fala uma linguagem muito formal. Técnica demais. E ele esquece que o público dele é o cliente consumidor final e que precisa de informações diferentes do técnico. Uhum. Então a gente tem muito essa procura para conseguir ajustar a comunicação, o que mostrar, né? Então muitas vezes eu tenho que mostrar a solução, mas acaba que o empresário fica assim, nossa, se eu não mostrar que a minha equipe faz um serviço muito bom, né? A gente tem uma linguagem técnica ali de instalação, por exemplo, tem que instalar abaixo de 500 micros. O que é isso, Paola? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Então, assim, mas o técnico, ele sabe que uma instalação boa tem que estar pressurizada abaixo de 500 micros. O empresário, ele fica com medo e ele começa a falar pro outro técnico ou pro outro empresário. Então é isso, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo, vai criando uma linha editorial, um calendário junto com ele, né, para ele entender quais os tipos de conteúdos que ele precisa postar e ter ali na rede. Que legal, Paola, muito bom. Então, pessoal, tá aqui o link
link na descrição do curso da Paola de Marketing e Vendas. Agora vamos fazer um quadro. Vambora! Um quadro super legal, que é o quadro de verdadeiro ou falso. Oh. Então a gente já tá aqui nessa, né, o empresário acha, a gente pensa, então eu vou te jogar algumas informações e você me fala se é verdadeiro ou falso. Combinado. Climatização só dá lucro no verão. Falso. Por quê? Muito falso. A maioria dos clientes, eles deixam o inverno para fazer manutenção preventiva. Não acredito. Muitos clientes, principalmente pessoas jurídicas. Ah, é? Porque assim, no dia a dia, escritório, não dá pra ficar limpando a máquina. Isso é verdade. E aí o escritório não para, não né? E para. normalmente não abre no sábado. Não há. E, assim, e o inverno acaba que muitas empresas trabalham home office, tem muito disso, tá? E tem um detalhe, já existe um jargão pro nosso segmento que no inverno as coisas são mais baratas. Sim. E o cliente, ele procura, então, já que é mais barato, ele quer contratar no período mais barato a manutenção preventiva. E eu vou te dizer uma coisa, a nossa empresa fatura mais no inverno do que no verão. Ah, é? Então, no verão... Mas vocês fazem algum tipo de promoção ou não? A gente faz nenhuma promoção, mas a gente usa ganchos estratégicos na nossa linha de comunicação. Que legal. Então, se você quer saber esses ganchos estratégicos, acesse o curso da Paola. Mais um, Paola. Treinar equipe é custo, não é investimento. Não, falso. É investimento. É investimento. Equipe treinada, qualificada, serviço melhor, você consegue muito mais, atender muito mais clientes no mesmo dia. Né? Não adianta a gente ter um baita sistema e use o feed conta para te ajudar a roteirizar toda a sua equipe. Mas se a sua equipe não estiver treinada, ela não vai conseguir atender a demanda que você tem. Dá para crescer sem tecnologia na operação? De jeito nenhum. Mais chamados é igual a lucro. Sim, eu gosto de chamado. Você gosta? Eu Todo gosto. mundo, quem não gosta de Eu chamado, gosto de chamado. Né? Quem não gosta de Eu cobro pelo chamado, então eu gosto. É igual visita, cobrar visita técnica. Muitos não cobram, muitas empresárias não cobram visita técnica. E aí vocês cobram? A gente tem que cobrar, porque não é visita, sabe? Tem uma diferença, consultoria técnica. Gente, é tudo a comunicação, né? Tudo como a gente aborda a nossa linguagem, com quem a gente conversa. Muito Sim. bom. E, Paola, a gente falou de trajetória, de empresa, empreendedorismo, demos várias dicas. Esse episódio ele está recheado de dicas, Sim. então assim, gente, se você for esperto, anota tudo aí, não deixa nada passar. E a gente também falou de eventos, né? A gente falou da questão da pandemia, que tinha muitas, né, lives, agora já voltou tudo ao normal, Sim. as feiras já estão acontecendo, inclusive tá rolando a Febrava. Sim. Paola tá trabalhando muito na Febrava, tá lá desde o primeiro dia, né, Paola? Desde o primeiro dia. Trabalhando como influenciadora, Sim. né? E como que tá sendo a Febrava pra você? Qual que é a sua visão de influenciadora e como essa visão de influenciadora impacta na visão da Paola empreendedora? A Febrava é um momento onde a gente reúne conhecimentos de áreas que são semelhantes à nossa, né? E tecnologias, principalmente. Então, Febrava é sinônimo de tendência. O que vai vir para 2026? A sua empresa precisa saber quais são as novas tecnologias. Por exemplo, agora muitos aparelhos estão vindo com inteligência artificial. Comando de voz. Gente, ligar um ar-condicionado através de um comando de voz é muito bom. Então, assim, participar da Febrava enquanto influenciadora me permite vivenciar tudo de melhor para poder aplicar na minha empresa em 2026 e tudo que eu tô vendo aqui vai fazer parte do planejamento de 2026. 2026 da sua empresa também. Da minha empresa também. Que legal, a gente falou de tendências, né? Tem alguma tendência, assim, que você acha que vai ser o boom de 2026? Você acha que entra mais essa questão da IA? Eu acredito mais na IA. Na IA. Na IA, na implantação da IA, assim, seja num software, seja nos aparelhos, controles remotos, controladores, tem muitos controladores de ar-condicionado que estão vindo já com a IA. Então eu acho que IA para 2026, ela vem com tudo nos equipamentos. Legal, e se você não foi na Febrava, o seu perfil do Instagram também vai mostrar, vai ter muito conteúdo ainda sobre a Febrava, aqui no nosso perfil da Field Control também. Então fiquem de olho, né, nos canais, às vezes não dá pra ir, mas fica de olho em quem tá lá. A gente quem tá compartilha lá, tudo. a gente compartilha tudo. Se tem uma coisa que a gente gosta, é de compartilhar conhecimento. E pra encerrar essa conversa maravilhosa, qual dica você daria pra quem quer começar a escalar o negócio? 2 pontos muito importantes. Existem 2 tipos de clientes. A gente chama o cliente interno e o cliente externo.
E aí, muitas vezes, a gente deixa de cultivar o seu cliente interno no endomarketing. A gente fala muito de marketing digital, mas manter o seu cliente interno, que é o seu funcionário, o seu colaborador, enganjado, faz parte de um crescimento sustentável. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que muitas vezes a gente quer lead, vamos fazer uma ação porque a gente está precisando de captar mais leads, mas a gente esquece de reter os clientes que a gente tem na nossa base. Então faça um planejamento estratégico de fidelização de cliente, né? Entre em contato com aquele cliente, ativa o cliente da base. Essas ações de ativação de cliente de base é muito importante. A pessoa fez a instalação contigo lá, tem 6 meses. Entre em contato, liga, como é que tá o seu aparelho, tá funcionando direitinho, tá precisando de alguma coisa, sinaliza que chegou o momento da manutenção. E muitas vezes o empresário esquece essa etapa, ele fica querendo trazer sempre mais clientes e esquece do cliente que já fez um cadastro no site, que ele já tem o contato desse cliente. Ative vendas recorrentes. E eu falei 2, eu falei 3. Vamos falar 3. Vamos falar 3. Vamos 3. O outro ponto é prospecção. A gente, no setor, a gente muitas vezes deixa só a questão de ser receptivo, né? O cliente entra em contato com a empresa, poucas empresas fazem o contrário. Poucas empresas fazem contato com o cliente ativamente. O que é isso? Prospecção. Gente, pensa bem, qual o seu público? Quem você quer falar? Com quem você quer atender? Eu quero atender clínicas odontológicas, tá? Faz um mapeamento das clínicas que você tem capacidade de atendimento no raio de 20 km aí da sua cidade e vai fazer um contato, vai mandar um portfólio, vai marcar uma reunião, vai correr atrás de cliente. Não dependa somente de indicação, não dependa somente que o cliente vai até você, mas você precisa fazer uma prospecção ativa. Então use esses canais que eu tenho certeza que o seu negócio vai faturar e muito vai bombar mais. em 2026, 2025 já. Já, ainda, né? Dá sim. tempo, Paula. Esse Essas negócio do ano ações que tá acabando não tá não, gente. E ó, ainda tem e dica muitos extra meses. pro Natal, hein? Dica extra pro Natal. Vamos lá. Você sabia que Natal dá pra vender muita manutenção preventiva? Muita, porque todo mundo quer a casa limpa, cheirosa. Pra receber visitas. Pra receber visitas. Fazer a ceia. Então, ó, a gente tem setembro. Comece a fazer o seu planejamento em outubro. Faça o seu planejamento e comece as suas ações em outubro para fazer muita manutenção em novembro e dezembro, que eu tenho certeza que você vai conseguir criar muitas vendas com essa chamada, com esse ajuste de comunicação pro Natal. E fechar o ano no azul também, né, Paola? Com certeza. E é com essas dicas de ouro que a gente encerra mais um episódio do Play na Gestão. Espero que vocês tenham gostado, anotado tudo e não se esqueçam. Durante o episódio ficou o QR Code para vocês fazerem, agendarem a sua demonstração gratuita com um dos nossos especialistas. Todos os contatos da Paola estão na nossa descrição. Muito obrigada, Paola, eu que por agradeço, compartilhar o seu conhecimento, bom. sua história. Foi maravilhoso e eu tenho certeza que foi muito rico para quem está assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.